A terceira semana de psicologia da FMPfase promoveu uma discussão ampliada de conhecimentos científicos sobre temas que impactam a sociedade atual, como a dependência química, o suicídio e a ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela é uma condição comum. Todos nós sentimos ansiedade em algum momento da nossa vida. Então, assim, é importante entender que horas essa ansiedade é uma ansiedade normal, saudável, ok, e que horas ela é uma ansiedade patológica, que está causando prejuízos no sono ou na alimentação. Às vezes até a pele passa a ter problemas por conta dessa ansiedade patológica. Então é muito importante distinguir o que é uma ansiedade normal do que é uma ansiedade patológica, porque a ansiedade patológica ela precisa de tratamento e normalmente o tratamento mais eficaz inicialmente é um tratamento psicoterápico. Caso o tratamento psicoterápico não dê conta sozinho, digamos assim, porque pode acontecer se você já tiver num grau de ansiedade muito alto, aí é importante que a gente entre com a medicação. A avaliação psicológica também foi um tema abordado. A psicóloga Cidiane Vaz trouxe os resultados da pesquisa desenvolvida pela PUC do Rio de Janeiro. O estudo ainda não está publicado, ele está em fase de escrita, de redação, mas a gente espera poder publicá-lo em breve. Mas, de modo preliminar, o que a gente pode constatar a partir dos resultados é que essas mudanças implementadas pelo Conselho Federal de Psicologia, a partir da criação do SATEPS e da publicação de resoluções, foi um impacto muito positivo, porque o que a gente observa é um crescimento no número de publicações sobre avaliação psicológica ao longo do tempo. Um outro ponto que foi um dado relevante que apareceu nos resultados é que houve um crescimento das publicações sobre várias temáticas da avaliação psicológica, mas o que se revela de modo mais expressivo é a publicação sobre a construção de testes psicológicos ou processos relacionados à construção de testes ou o uso de testes psicológicos como método para estudos. Então, por um lado, isso também nos sugestiona que essas mudanças implementadas pelo Conselho Federal impulsionaram, tiveram um impacto positivo sobre a produção de instrumentos, o que era uma questão há 15 anos atrás, porque o SATEPS foi criado justamente nesse contexto. A gente tinha instrumentos que eram, do ponto de vista científico, da validade, da fidedignidade, da normatização, muito precários. Então, isso significa que, ao longo desses 15 anos, houve um interesse, um crescimento na construção de instrumentos de fato confiáveis. Agora, por outro lado, e essa é uma questão que eu levanto, esses resultados apontam também para a necessidade de haver maiores investimentos para outras temáticas relacionadas à avaliação psicológica que não unicamente a produção de instrumentos, que também era uma crítica que já era feita, 18 anos atrás, e que foi uma questão para a história da avaliação psicológica no Brasil, porque a avaliação psicológica, desde o início da introdução dos primeiros instrumentos no Brasil, a ideia de avaliação sempre esteve muito associada à ideia de testagem. Então, falar em avaliação, pelo menos 18 anos atrás, era quase que sinônimo de aplicação de testes. Então, se por um lado a gente percebe o impacto positivo dessas medidas adotadas pelo Conselho Federal de Psicologia, no sentido de produzir instrumentos mais confiáveis, mais válidos, por outro lado, a gente precisa estender esses investimentos para outras áreas de interlocução com a avaliação psicológica que não fiquem restritas apenas à construção dos instrumentos. Liana Vila é psicopedagoga e professora da rede privada de ensino de Petrópolis. Ela cursa psicologia na FMPfase como aprimoramento profissional. Como aluna, isso vem acrescentar muito para a nossa formação, que são questões que vêm até nós, e a gente precisa estar atualizado, precisa estar entendendo o que está acontecendo com a sociedade e de que forma a gente pode ajudar. Isso nos fortalece no nosso conhecimento acadêmico, e quanto um pouco como educadora, e eu vejo quanto essas questões param todos os dias na sala de aula e de que forma que a gente pode ajudar um aluno ansioso a acreditar nele mesmo, e superar os seus medos e se perceber capaz de dar um retorno em torno do seu cognitivo e acreditar em si mesmo e perceber que pode aprender, enfim. Fora isso, dependência química, é uma coisa que a gente o tempo todo presente na sociedade.
E a gente precisa ajudar essas pessoas também, porque muito provavelmente já tem um histórico prévio de algum transtorno, de alguma coisa, algum vazio, e que leva essa pessoa a consumir droga como um método de fuga. Então a gente também tem que estar bem atualizado para poder estar ajudando.